Vocês já pararam para pensar em como a vida é muito louca? A vida é muito louca. Eu sou o Edson Carvalho do Viajante Cervejeiro e hoje eu vou mostrar para vocês como a cerveja mudou a minha vida. Em 2006 eu fui morar em Portugal. Eu tava de saco cheio do Brasil, na época eu tinha uns 25 anos, tava namorando e me sentia meio que patinando no trabalho, sabe? Não saía do lugar, não avançava, tava vivendo uma vida aí mediana, que se resumia a pagar a conta e encher a cara de qualquer cerveja merda no boteco no final de semana. Eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa, e até então eu nunca tinha saído do Brasil. Cidade Leste no Paraguai não conta, né? E então em 2006 eu saí pela primeira vez do país. Eu fui morar em Portugal, eu queria viver novas experiências, conhecer pessoas de outros lugares do mundo, queria estudar e trabalhar no que fosse. Queria viver uma vida mais interessante, uma vida diferente da que eu estava vivendo para ver se algo aí mudava. E por isso eu fui de coração e mente aberta para viver tudo que viesse pela frente. Meu primeiro trabalho, para você ter ideia, foi num café na cidade de Coimbra, onde eu morava. Inclusive eu fiz uma pós em Direitos Humanos na Universidade de Coimbra. Depois de trabalhar um mês nesse café, eu fui trabalhar num restaurante, em um shopping de lá. O restaurante se chamava Cervejaria Antártida. Não Antártica, Antártida. Curioso, né? Pior que nem era uma cervejaria, mas tinha esse nome. Foram alguns meses morando em Portugal, acho que uns 7 meses mais ou menos, e foi nesse café e nesse restaurante que eu tive minha primeira experiência trabalhando como garçom. Mas ainda não tinha cerveja artesanal envolvida, mas continua aí que ela vai chegar. Quando terminou o curso em Portugal, eu ainda não queria voltar para o Brasil e a gente decidiu ir para Barcelona, a capital da Catalunha, na Espanha. Barcelona foi uma loucura, essa cidade marcou minha vida de uma forma inexplicável. Eu comecei a trabalhar num restaurante bem típico e turístico da cidade que ficava no térreo do prédio em que eu morava. O prédio devia ter pelo menos uns 200 anos, sério, antigaço. Eu trabalhei acho que 1 ano e pouco nesse restaurante que serviu como uma escola pra mim. Trabalhava pra cacete, mas era muito divertido. Um dia eu faço um vídeo só falando do Júlio Vert meu. Tá, mas e a cerveja? Bom, eu queria fazer esse vídeo pra contar como eu entrei nesse mundo das cervejas artesanais e foi lá em Barcelona que isso aconteceu. Um certo dia eu tava andando pelas pequenas e tortuosas ruelas do bairro El Gótic, um bairro que eu adorava na cidade, e eu me deparei com uma loja chamada La Cerveteca. Entrei, era umas 4 da tarde mais ou menos, e eu vi um monte de garrafa de bebida nas prateleiras e nas geladeiras da loja. Eu não sabia o que era tudo aquilo, apesar de suspeitar pelo nome da loja que eram cervejas. Mas sei lá, pensei que poderia ser um empório, que também eles vendiam outros tipos de bebida, vinho, destilado, whatever. Não tinha nenhum cliente nesse horário dentro da loja, só 2 caras do lado de dentro do balcão e eles estavam bebendo uma cerveja. Eu perguntei o que era tudo aquilo e eles me disseram que realmente eram todas cervejas. Cervejas artesanais. Isso em 2007, hein, gente? Daí vem a parte que eu digo que foi o divisor de águas da minha vida. Ou melhor, o divisor de cervejas da minha vida. Até então era o bebedor das mais baratas que tinha no mercado. Inclusive, tomei muito lá em Barcelona uma cerveja chamada Chibeca. Era litrão barateza. Nossa, tomei muito. Mas voltando ao dia em que a cerveja mudou minha vida. Nesse momento, eu costumo dizer que o cara que me atendeu executou brilhantemente o melhor atendimento que um sommelier de cervejas poderia fazer naquela situação. Ele me chamou para se aproximar e perguntou se eu queria experimentar a cerveja que eles estavam tomando. Obviamente eu disse que sim, daí foi que a magia começou. O cara, percebendo que eu não entendia porra nenhuma de cerveja, antes de me entregar o copo me disse: senta aí, deixa eu te contar umas coisas. E nesse momento ele começou a me explicar que era uma cerveja da região do sul da Alemanha, de uma cidade bem famosa por fabricar aquele tipo de cerveja, e que antigamente todas as cervejas tinham um pouco daquele aroma e daquele sabor. Ele me passou a garrafa, me contou um pouco do rótulo, me explicou o que significavam algumas coisas, falou um pouco também da importância da cidade onde ela é fabricada e que aquela cerveja era uma referência no estilo. Eu sou um cara apaixonado por histórias e ele conseguiu prender minha atenção. Eu não vi a hora de pegar logo aquele copo da mão dele e dar um gole naquela cerveja que agora me parecia tão mais especial. Bom, quando ele terminou de me contar a história e explicou um pouco também sobre os ingredientes e tal, ele me passou o copo e disse: esquece tudo que você acha que sabe sobre cerveja, abre sua cabeça e tenta não comparar com nada e daí bebe. Foi o que eu fiz. Cara, me arrepia só de lembrar. Assim que eu dei o primeiro gole, minha cabeça explodiu. Eu dava risada e eu olhava pra ele perguntando: velho, como assim? Isso é cerveja? Por que me esconderam isso a vida inteira?
A partir desse momento eu me apaixonei pelo mundo das cervejas artesanais, pelas suas histórias, pelos seus aromas, e foi nesse momento que eu decidi que iria aprender mais. A cerveja era uma alemã da cidade de Bamberg, na Baviera, e se liga no nome inteiro dela: Aeschlenkerler Rauchbier Marzen. Por favor, quem fala alemão aí, diz aí nos comentários como tá a minha pronúncia. Danke. A Schlenkerla é uma cerveja de malte defumado super intensa e que normalmente não se oferece para um leigo como eu, no caso. Mas com um serviço tão exemplar que o cara da loja fez, me preparando para beber a cerveja, deu super certo. Foi paixão ao primeiro gole. Eu virei cliente assíduo da La Cerveteca e sempre que eu ia, eu pedia para eles escolherem uma cerveja para mim e me contar a história dela. Tipo uma IPA, uma de trigo, e assim eu fui aprendendo e esse foi o meu começo. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu conheci o Daniel Wolff, do mestrecervejeiro.com, e comecei a trabalhar com ele na primeira loja do Mestre Cervejeiro. Eu fui o funcionário número 1 das lojas do mestrecervejeiro.com, sabia dessa? Depois, em 2011, eu fiz o curso de sommelier de cervejas pelo Instituto da Cerveja. Eu fui da segunda turma no Brasil, sendo que a primeira foi só para convidados. E assim eu fiquei, e estamos aí até hoje, trabalhando e fazendo o possível para que esse universo das cervejas artesanais e toda essa sua história chegue para o maior número de pessoas possíveis. E é isso, meus queridos. Esse foi o início de tudo, o começo dessa minha relação maravilhosa com a cerveja. Se você gostou, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E conta aqui nos comentários como você começou a beber cerveja artesanal. Valeu, abraço! E se você ainda não conhece meu livro De Carona até o Próximo Bar, entre em contato comigo, ajude o pequeno produtor de conteúdo comprando o meu livro.